Ó, vocês estão vendo aquilo ali? Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre mais dois personagens, participantes da segunda temporada do meu RPG. Esses dois personagens, vocês vão... aposto que vocês vão gostar deles. Então, vamos partir pro primeiro. Ok, então vamos falar um pouco sobre o Winslow. Ele é personagem do Wallace, meu amigo. Ele tem uma tradição de colocar W nos nomes dos personagens. Vocês vão perceber isso ao decorrer das explicações. Mas tudo bem. Vamos falar um pouco sobre o Winslow. Eu tô quase confundindo com o nome de outro personagem. Mas tudo bem. O Winslow, ele... ele nasceu em um lugar, um bairro perigoso e que acontecia muitas coisas ruins, né? Um bairro típico de São Paulo, mas tudo bem. Ele nasceu nesse lugar hostil. Houve um desaparecimento da sua mãe e do seu pai que nunca foi explicado. A polícia até hoje é um caso aberto, então nem ele sabe o que aconteceu. Logo depois ele começou a treinar, tanto fisicamente quanto mentalmente. E então ele entrou pro exército. No exército, ele tinha alguns amigos, coisas do tipo, e ele fazia várias missões. Uma das missões, eles foram em um local onde um incidente aconteceu. Dentro do local havia uma criatura paranormal que dizimou cada um dos aliados dele, sobrando apenas ele, que conseguiu fugir. Bem, o Winslow, ele conseguiu fugir daquela coisa e depois descobriu sobre a Ordem Paranormal. Descobrindo sobre a Ordem, ele decidiu adentrar na Ordem. E então ele se tornou um agente da Ordem. Se tornando um agente da Ordem, ele começou a fazer algumas missões com algumas pessoas, mas ele nunca teve um grupo próprio. Ele ficava trocando entre grupos dentro da Ordem. Nisso, uma coisa aconteceu. Ele foi numa missão solo e uma montanha. Nessa montanha tinha um tipo de caverna, onde ele encontrou uma enorme bola de energia que parecia, ele sentia que estava conectada a ele. E ao tocá-la, algo aconteceu. Ele desbloqueou um poder chamado de Lumovolt. Lumovolt é uma criatura de energia, um ser de energia que se vinculou ao nosso Winslow. E vocês vão descobrir o porquê um pouco mais pra frente. Mas nisso, ele vinculou-se ao Lumovolt e ele ficou bem forte. Logo depois disso acontecer, ele também fez um amigo, Tony, que é o nosso próximo personagem. Então, vamos falar do Tony. Tudo bem. O Tony é meio complicado de explicar, porque, tipo, ele... a história dele é simples, eu gosto da história dele. Ele tinha uma família boa, ele tinha um emprego bom, a vida dele era monótona. Ele conseguiu uma namorada, e depois de conseguir essa namorada, ele tava bem feliz e tal, só que ela terminou com ele. Terminando com ele, ele acabou ficando muito triste e ele se isolou das pessoas. Ele praticamente entrou em depressão. E se isolando, ele, né, obviamente ficou bem sozinho por bastante tempo. E ele também foi demitido do emprego, o que deixou ele mais abalado ainda. Só que em um dia ele estava andando pela rua quando ele se encontrou com um velho. Esse velho deu alguns conselhos para ele e ele conseguiu ficar feliz. Ele voltou a ser feliz. E voltando a ser feliz, ele voltou à sua casa e continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ele voltou a trabalhar e ele conseguiu arrumar uma namorada de novo. Porém, eventualmente ele descobriu sobre a morte daquele velho, que ele havia falecido depois um pouco de falar com o próprio Tony. Tony ficou abalado com isso e ficou triste de novo. Ele não se isolou, mas ele ficou bem triste. Só que com essa tristeza toda, a namorada dele acabou deixando ele. E assim, ele ficou mais abalado ainda, mas mesmo assim continuou. Então, essa é a história do Tony. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos.
Well, well, well.